E nós vamos conversar com o coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar. Bom dia, David. Bem, bom dia, Glauco, bom dia a todas e todos que estão aqui conosco na Rádio Brasil Atual. David, cálculos feitos pelo DIEESE na subseção da Federação Única dos Petroleiros, com base em relatórios da Petrobras e dados do IBGE, mostram que entre janeiro e março desse ano, os investimentos totais da Petrobras somaram 9 bilhões e 200 milhões de reais. E desse total, 7 bilhões e 200 milhões, 78% concentrados na atividade de exploração e produção, e 1 bilhão e 300 milhões em refino. É um nível muito baixo de investimento em relação àquilo, à própria história recente da companhia. Como é que você vê esses dados, David? Bem, Glauco, infelizmente isso faz parte de um encolhimento que a Petrobras já vem passando desde o governo Temer e principalmente agora no governo Bolsonaro. Interessante que as pessoas, não muitas, mas ainda algumas pessoas, insistem em dizer que o PT quebrou a Petrobras e de que nos governos tanto do Lula quanto da Dilma a empresa ela foi depenada ou roubada, mas na verdade, os fatos e dados nos mostram justamente o contrário disso. Lembrando que lá em 2008, 2009, nós tivemos a Petrobras, principalmente no ano 2009, participando de uma maneira muito mais intensa dos investimentos aqui no Brasil. Nós tínhamos a empresa sendo responsável por 11% de todos os investimentos feitos aqui no país. Tínhamos uma empresa que representou, nessa época, 13% do PIB brasileiro. E hoje nós temos aí, infelizmente, um processo de redução dos investimentos feitos pela Petrobras aqui no Brasil, e, além disso, um processo, entre aspas, de desinvestimentos, que, na verdade, são privatizações realizadas principalmente pelo governo Bolsonaro. Só um comparativo muito rápido, Glauco. Nós lembramos aqui que nesse período em que a Petrobras ela representava 11% de todos os investimentos feitos aqui no país, justamente nesses anos de 2009, 2010, 11, 12, a empresa ela investia por ano mais de 40 bilhões de dólares para gerar emprego, gerar renda, fazer com que a riqueza que a Petrobras ela gera anualmente ficasse, principalmente no Brasil. E no ano passado, além de termos tido apenas 2,8% de todos os investimentos feitos aqui no país, nesse ano anterior, 2021, nós tivemos investimentos globais da Petrobras na monta de apenas 8,8 bilhões, o que é incomparável com os mais de 40 bilhões de dólares que eram investidos anualmente pela Petrobras. Então, os fatos, os dados nos demonstram justamente o contrário. Nos governos do presidente Lula, nos governos, principalmente no primeiro mandato da presidenta Dilma, nós tínhamos uma Petrobras relevante, uma Petrobras importante para o nosso desenvolvimento econômico e social. E hoje, infelizmente, temos uma empresa cada vez mais encolhida pelo governo Bolsonaro. David, para que as pessoas tenham noção, inclusive, da importância da Petrobras para a economia do Brasil, você citou esse dado de 11,1% da participação da Petrobras nos investimentos totais do país em 2009. Em 2010, nós tivemos também um alto índice, 9,6%. E as pessoas às vezes esquecem, mas a gente precisa lembrar, o mundo passava por uma crise internacional justamente nesse período 2008-2009, e a opção do governo à época foi justamente fazer aquilo que se chama de política anticíclica, ou seja, aumentar o nível de investimento para não deixar a economia retrair, tanto que em 2010 nós tivemos o maior crescimento dos últimos, aí, salvo engano, um pouco mais de 20 anos, que foi 7,5%. Isso tem muito a ver com a Petrobras. Então, quando a companhia consegue ficar integrada a um projeto de desenvolvimento, de estímulo da economia mesmo, é algo que é crucial, que é muito importante, inclusive para a criação de postos de trabalho, David. Não, perfeito, Glauco. O companheiro Lula ele já tem falado muito sobre isso. Você trouxe à memória algo que é muito importante. Realmente, em 2008, nós estávamos passando por um aprofundamento da crise do sistema capitalista mundial.
E lembrando que nesse período tivemos também uma crise no setor de petróleo e gás em todo o planeta. E nesse ano, especificamente ali o ano 2008, nós chegamos a ter o barril do petróleo no mercado internacional custando US$ 140. E enquanto isso, nós tínhamos uma Petrobras que ainda conseguia, apesar do preço alto do barril do petróleo no mercado internacional, ela conseguia vender derivados de petróleo a preços justos para a população. Nós tínhamos a gasolina, por exemplo, a menos de R$ 3 nesse ano específico que aqui nós estamos citando. E o Lula também tem dito que, além de ser muito importante a empresa para esse controle de preços no mercado interno, mesmo ainda tendo uma margem de lucro para a Petrobras, para suas distribuidoras, para as distribuidoras que estão no país, para os postos de combustíveis que temos no país, a Petrobras ela foi utilizada, como você bem colocou, para estimular o crescimento econômico no país. É a maior ferramenta que o Estado brasileiro tem para promover a indução da economia nacional, seja para o controle da inflação, lembrando que hoje temos uma inflação de 2 dígitos muito pressionada por conta dos aumentos dos preços dos combustíveis, seja para estimular o crescimento econômico, a partir principalmente de grandes obras de infraestrutura que estavam sendo realizadas aqui no país justamente nesse período. Quando a gente lembra desse índice altíssimo, e estamos falando algo assim que é assustador no sentido positivo, porque uma empresa pública brasileira, ela representar 11% de todos os investimentos feitos no país, nós estamos dizendo que é incomparável com qualquer empresa, seja nacional, seja uma empresa internacional que atua no Brasil. Então, foi fundamental esse período para termos também um processo de geração de emprego e renda a partir da nossa querida Petrobras. Lembrando que nesse período, Glauco, nós tínhamos encomendas da Petrobras feitas no Brasil, sondas, navios, plataformas, pesquisa em desenvolvimento de novas tecnologias, tudo isso era feito no país, estimulando inclusive investimentos voltados para a pesquisa em universidades públicas, universidades federais, estaduais do nosso país. Também nesse período tivemos aí investimentos ali de 2008 a 2011, 12, na monta de mais de 1 bilhão por ano para a pesquisa aqui no Brasil. Então, como o Lula tem colocado, é necessário que a Petrobras ela volte a ser essa empresa que serve ao povo brasileiro, que serve ao Estado brasileiro, e não aos acionistas minoritários que hoje estão ganhando muito dinheiro. Lembrando que, junto à redução dos investimentos da Petrobras no Brasil, infelizmente, nós tivemos aí lucros altíssimos no ano passado, foram 106 bilhões de reais de lucro líquido da Petrobras e uma distribuição de dividendos na monta de 101 bilhões de reais. Por isso, nós não temos tido um aumento dos investimentos da Petrobras aqui no país. E lembrando que eles hoje se concentram em mais de 80% na área de exploração e produção de petróleo, especificamente no pré-sal, e a redução muito brutal de investimentos em outras áreas, como refino, como distribuição, logística e também, infelizmente, em investimentos em energias renováveis, o que a Petrobras hoje faz de forma muito ínfima. Estamos falando de menos de 1% dos investimentos totais que a Petrobras tem hoje aqui no Brasil. E essa redução nos investimentos de refino que você cita, David, aumentam também a dependência brasileira por importações de derivados, né? As compras de diesel e óleo combustível dos Estados Unidos, inclusive, tem crescido bastante, o movimento que vem acompanhado do crescimento no número de importadores de derivados no Brasil, pulou de 363 agentes em 2016 para 643 em dezembro do ano passado, e isso acaba afetando também o bolso do consumidor, ainda mais quando aliado a uma política de paridade internacional de preços, David. Parece que tudo isso é muito bem articulado, viu, Glauco? Porque lá em outubro de 2016, quando o Temer ele cria o PPI, o preço de paridade de importação, que atrela os nossos combustíveis ao preço do barril de petróleo no mercado internacional, a variação do dólar e a custos de importação de derivados de petróleo. Mesmo o Brasil sendo autossuficiente em petróleo,
mesmo o Brasil tendo refinarias aqui para refinar esse petróleo brasileiro, que tem custos em real e que é um dos menores custos de extração do mundo, há um conluio, na verdade, porque quando ele implementa o PPI ali, em outubro de 2016, e os gráficos eles nos demonstram isso. Nós temos, primeiro, um aumento do número de importadoras se instalando aqui no Brasil. Como você bem citou, nesse período ali já tínhamos quase 300 empresas aqui instaladas. Esse número hoje supera as 600 empresas chamadas tradings, que importam e exportam derivados de petróleo. Na verdade, hoje somente importam. Então, você há um beneficiamento desse setor. Importadoras estão ganhando muito dinheiro, trazendo diesel, gás de cozinha, também gasolina, inclusive sem necessidade, para abastecer aqui o mercado interno. Enquanto isso, com o movimento, a gestão da Petrobras no governo Temer e também no Bolsonaro fez. Ela reduz o fator de utilização das nossas refinarias. As refinarias que operavam ali no ano de 2013, 2014, com quase 100% da sua capacidade, era o fator de utilização, 95%, 94% da sua capacidade. Essas refinarias elas vieram a operar em média ali no ano 2016, 17, 18, com 60% da sua capacidade. Tivemos agora uma retomada, né, desse fator de utilização, ampliando a utilização das nossas refinarias, mas ainda não utilizando-as na sua plena capacidade. E, além disso, como você bem citou, beneficiam também esses setores do governo federal, o governo Bolsonaro, refinarias estadunidenses, refinarias que estão instaladas principalmente no Golfo do México e que exportam principalmente diesel para o Brasil. Se nós tivéssemos uma retomada de investimentos da Petrobras no setor de refino, e aqui estamos falando de algo que não seria tão vultuoso assim, Glauco, porque nós temos uma refinaria junto com um complexo petroquímico ligado a ela, que está ali em Itaboraí, estamos falando do Comperj, uma obra com mais de 80% de avanço, em que investimentos ali de em torno de 2 bilhões, eles levariam ao fim daquela obra. Então, teríamos uma refinaria que iria produzir principalmente diesel e um polo petroquímico atrelado a ela. Temos a refinaria Abreu Lima, em Pernambuco, que está funcionando, né, pela metade. Nós temos uma outra metade, que é o segundo trem dela, com mais de 80% de obra avançada, que também não foi concluída. E temos a refinaria Prêmio 1 e Prêmio 2, que foram iniciadas ainda em obra de terraplanagem, alguma coisa de construção civil ali no Ceará e no Maranhão, que também deveriam ter sido conclusas. Se esses investimentos fossem feitos, nós hoje, além de autossuficientes em petróleo, nós também seríamos autossuficientes em refino, o que permitiria que não precisássemos mais importar diesel, GLP e muito menos gasolina de outros países, principalmente Estados Unidos da América do Norte. É o governo, como nós dissemos, que não gosta de trabalhar, é um presidente que anda somente de jet ski, que faz motociata e que trabalhar, que é bom, nada. Poderia ter tido esses 3 anos e meio de governo para pelo menos retomar as obras que a Lava Jato parou e que nos coloca hoje com essa necessidade de importar algo em torno de 15% ainda de todos os derivados que necessitamos aqui no Brasil. David, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Suas explicações é necessário que a sociedade saiba que acaba pagando o preço do alto nível de desinvestimento da Petrobras que acontece hoje. Muito obrigado, David. Até a próxima. Eu que agradeço, Glauco. Mandar um abraço aí para a Ana, para todos e todas da Rádio Brasil Atual. Quem está nos acompanhando, aproveita depois, como a gente sempre lembra, para estar compartilhando essas informações nas redes sociais de cada um e cada um. Muito obrigado, Glauco. Um bom final de semana a todas e todos. Igualmente, lembrando que essa e outras entrevistas vão estar disponíveis aqui no Cortes TVT. Conversamos aqui com o coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, e agora nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Jornal Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.